12ª semana do tempo comum, sábado, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também tenho subordinados, soldados debaixo de minhas ordens. E eu digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E eu digo ao meu escravo: fazes isto, e ele faz. Quando viu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que seguiam: Em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto de Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai e seja feito como tu crestes. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada com febre, tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Amados irmãos e irmãs, não é costume no Evangelho de Mateus colocar dimensões universais para a graça da salvação. Aqui nós encontramos um centurião, um oficial romano, que pede a cura de um empregado. Por que se interessaria tanto um centurião por um empregado? Que fato pitoresco seria esse? Vejam, na época que o Evangelho de Mateus está sendo escrito, o Império Romano domina o povo de Israel. Provavelmente este escravo era, então, um israelita que Jesus o liberta, um israelita que faz com que aquele centurião romano passe a ter fé, acreditar, tornar-se um cristão. Daí nós conhecemos a grande expressão dos primeiros séculos, os imperadores romanos que então passam a crer no Cristo, passam a adotar a religião cristã como sua religião. Aqui está, neste trecho do Evangelho, um símbolo desta adesão. Sem abandonar a fé de Israel, sem abandonar aquela fonte primordial desta fé. Por isso a sogra de Pedro, a cura da sogra de Pedro. Não é uma enfermidade que a vai causar morte, mas a impede de servir. Por isso que Jesus, quando toca, ela passa a servi-lo, passa então a ter um contato com ele. E aí o Evangelho termina justamente com o cumprimento da profecia. Ele assumiu nossas dores, viveu no meio de nós e nos curou. Portanto, aqui nós mostramos o percurso da fé de Israel, consolidada, solidificada agora sobre a fé deste centurião. Devemos sempre pedir ao Senhor: aumenta a nossa fé, nos dá uma fé que seja capaz de transformar a nossa vida, a nossa história. Peçamos a nosso Senhor que Ele nos abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.